Estamos aqui em Campo Mourão, interiorzão do Paraná. Tudo bem, graças a Deus. Saudade de todos. Estava conversando hoje com a galera. Saudade desse tempo do tribal, das amizades, dos encontros, dos amigos. Saudade de vocês aí de Uberlândia. Mas estamos bem, graças a Deus. É isso aí. Gustavo, essa semana a gente vai falar, né? Vamos receber aqui no Trocando Ideias vários desses amigos, né, que caminharam junto, principalmente mais intensamente na primeira década dos anos 2000, quando surge aí o movimento Tribal Generation, ou Tribal Generation, como ficou conhecido aqui no Brasil. E a gente vai ter a oportunidade de rever, a gente vai fazer vários posts aí com fotos daquilo que aconteceu, né, durante essa década, tantos países, né, que a gente trabalhou. E a gente começa com você, esse bate-papo, que foi muito importante no processo, né, na época à frente da Sky Metal, né, e depois mais na plantação da igreja, no Manifesto Missões Urbanas, que era uma congregação nossa aqui em Uberlândia, e que tem sido bênção até hoje aí para várias cidades, né, onde ela está expandindo ainda. Bom, para começar, eu gostaria de nós nos apresentarmos, né? Você se apresentasse, contasse quem é o Gustavo. Você falou já que está morando em Campo Mourão, o que você está fazendo em Campo Mourão? E você contasse um pouquinho da sua história aí. Bom, eu sou o Gustavo Daer Machado, mais conhecido como Gustavão. Pouca gente me conhece, né? A não ser por esse nome, Gustavão. Daqui 10 dias eu vou fazer 40 anos de idade. Estou chegando aos 40. Bom, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Cresci em Uberlândia. Em Uberlândia eu conheci Jesus. Em Uberlândia eu me formei como cristão, como homem, como pastor, junto de vocês aí do Sal da Terra. Me considero parte ainda. E foi em Uberlândia que nós começamos a nossa trajetória no pastorado, como você falou aí há um tempo atrás aí, né, com o Manifesto. Hoje nós estamos aqui em Campo Mourão, pastoreando sou um dos pastores da primeira Igreja Batista de Campo Mourão, né? E trabalhando com o pessoal aqui, ensinando, principalmente na área do ensino, do pastoreio. Isso é um resumo do resumo do resumo. Nós vamos contar muita coisa aí a respeito da nossa história, né? Bom, vamos então lá para o início de tudo, né? A sua conversão, como é que surge, né? Uma das primeiras, não das primeiras, né? Mas uma das bandas mais conhecidas da cena do death metal no Brasil naquela ocasião. Conta um pouquinho da Sky Metal, né? Quando você começa na área musical e como foi lidar com os crentes cantando música que parecia que a gente não sabe de onde vinha, você como vocalista, né? Rafael como baterista, o Júnior e todo o pessoal que trabalhava aí diretamente na Sky Metal. Bom, a minha conversão, a minha é do Rafael, né? O Rafael é um dos pastores do Manifesto também, da Igreja Sal da Terra Manifesto. A nossa conversão, ela vem da cura da nossa mãe. Minha mãe, ela tinha alguns tipos de câncer e o Senhor a curou e nós fomos ganhos para Jesus através dessa cura miraculosa. Contudo, eu e o Rafael, mesmo ali no tempo de enfermidade da minha mãe, nós tínhamos uma preferência musical que era o metal, era o heavy metal. E quando a gente se converte, nós abandonamos a música, abandonamos o grupo, porque achávamos que isso não pertencia mais às nossas vidas. Contudo, olhando os nossos amigos, né, que caminhavam conosco ali, a gente sentiu a necessidade de evangelizá-los. E aí um dia, não sei se você lembra, Galvão, a antiga Rede Manchete passava de madrugada o Clipe Gospel. Lembro. O Clipe Gospel um dia passou
passou o clipe do Mortification, Striper, e aí passou no rodapé, assim, o endereço de um cara bastante conhecido na cena aí, que é o Flávio de Souza, da Metal Mission. Foi aí que eu redescobri o rock, redescobri o metal dentro da igreja, dentro do contexto de igreja. E é o seguinte, a partir daí a gente começou a trabalhar, nós conhecemos o Ariovaldo, nós conhecemos o Cássio, num show do Bride, lá em São Paulo, no estado do Canindé, devia ter umas 30 mil pessoas, nós conhecemos esses dois irmãos lá de Uberlândia, né? E resolvemos nos juntar e formamos o Ministério Underground de Uberlândia. Isso em 1996. E desse ministério surgem duas bandas, Never Satan e Sky Metal. Essas duas bandas passam a evangelizar através do metal pesado, através do heavy metal, em shows na praça, em programas de rádio. Nós tínhamos um programa de rádio todos os sábados. E esse movimento estava começando no Brasil, né? Esse movimento começa lá em 1985, já existe a gravação do primeiro vinil de heavy metal no Brasil cristão, que é o Calvário. Através do Sandro Baggio, lá em 1992, tem o Refúgio do Rock. Aí surgem as bandas Devil Crusher, Antidemon. Então, nesse período dos anos 90, é o período que surge esse movimento no Brasil. E o Sky Metal, ali na metade dos anos 90, junto com o Never Satan, é uma das pioneiras, né? No ministério que foi bastante relevante no Brasil. O Sky Metal também foi uma banda que conseguiu alargar suas fronteiras para a América Latina. O Tribal nos ajudou muito nisso. Nós, de certa forma, também divulgamos muito o Tribal lá para fora. E é através do Sky Metal que surge a necessidade de se plantar uma igreja que conversasse com esse público, que falasse com essa galera, porque nós estávamos congregando muita gente. A Sal da Terra Centro-Oeste tinha um cantinho dos metaleiros lá no fundo. Você lembra disso? Nós chegamos a congregar, sei lá, 40 metaleiros lá dentro da Centro-Oeste. A igreja abraçou de uma maneira muito carinhosa esse povo, de uma maneira muito cristã, mas nós precisávamos de um local para evangelizar melhor, para congregar essas pessoas, e aí surge em 2003 o Manifesto. A Igreja Manifesto, e que está aí até hoje, está trabalhando até hoje em diversas frentes de trabalho. Então, esse é um resumo dessa história aí do início, né? Bom, quando a gente está falando uma das figuras importantes no processo, tanto do mundo underground, né? E aí surgem movimentos dentro do mundo underground, os encontros, e a Caverna do Adulão com o nosso querido falecido Fábio. Foi uma pessoa extremamente importante no processo, que veio lá de Belo Horizonte, né? Inclusive, através do Sky Metal, através do movimento underground, ele veio fazer parte da equipe do Tribal, foi um dos líderes importantes, né? E faleceu com a gente quando a gente estava dando treinamento lá em Cuba. E é uma história e uma jornada bem bacana aí, tudo aquilo que a gente viveu, né? Por falar nessa questão de estilos, né? Você falou sobre heavy metal, para a gente entender um pouquinho, para quem está acompanhando, a música cristã contemporânea brasileira, né? Ela surge principalmente aí na década de 80, e aí você citou aí a questão do clipe gospel, que era uma realização da Renascer, né? Da Igreja Renascer, era o filho do apóstolo Hernando que fazia lá. E as bandas, naquela ocasião, se tornam mais, vamos colocar, culturada, mais brasileira, mas com muitas nuances de influências internacionais. E aí entra o metal, na década de 90, que você disse que ele ganha mais força, que é justamente no período de crescimento da igreja no Brasil. E conta um pouquinho dessa história de rock e como foi a primeira caminhada para ser cristão que gosta de rock, curtindo show de death metal, heavy metal, né, de tudo quanto é metal que tem aí. Bom, a história da contracultura no Brasil com relação ao rock, eu acho que
é necessário lembrar da S8, né, da comunidade S8, que já fazia o rock progressivo ali, né, no final dos anos 70. Depois você cita aí o pastor Fábio com a Caverna de Adulão na década de 80, já, né, quem vai conversar melhor isso essa semana com você é o pastor Geraldo. Ele vai contar melhor essa história. Aliás, ele é um historiador, né, da contracultura brasileira, da contracultura cristã brasileira, né? Aqui no Brasil, a partir ali da metade da década de 80, se começa a quebrar os paradigmas, né? Tem a banda Calvário que surge com aquele visual de roupa de couro, cabelo comprido, e teve que quebrar muitas barreiras, com certeza. O interessante é que é necessário a gente contar a história para que as pessoas entendam o papel das igrejas. Por exemplo, o Sandro Baggio, quando ele começa o Refúgio do Rock, que ele começa a quebrar os paradigmas e ele é uma pessoa fundamental, importante em todo o processo. Esse movimento começa dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, Gal. Esse movimento começa num lugar improvável, né? E foi de fundamental importância, porque depois vem a Renascer em Cristo, que eu acho que é outro processo importante na contracultura cristã, onde a música pop ganha relevância, a música brasileira cristã começa a ter mais qualidade, começa a ter uma visibilidade. Aí surge o hip hop, que eu acho que foi o primeiro grande estilo underground também a ter uma aceitação cristã evangélica. E aí depois vem o heavy metal, né? Veio o death metal com essa nova expressão. O metal brasileiro, em geral, ele é muito respeitado no mundo inteiro, né? Grandes bandas de heavy metal, de death metal, de thrash metal do mundo são brasileiras. E a música cristã brasileira, o metal brasileiro, passa a ser a maior cena do mundo. Então, aqui surgiu comunidades como a S8, como a Caverna de Adulão, como a comunidade Zadok, que depois virou Crash Church. Nós, do Manifesto, o Zoe de Palmas, no Tocantins, o CMF, que é o Christian Metal Force, que surgiu em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, especialmente Brasília, na figura do pastor Daniel Martins. Então, esse movimento começou a crescer no Brasil e foi facilitando a conversão dessas pessoas. Então, eu, por exemplo, tive a sorte de encontrar no meu caminho, por exemplo, a Igreja Sal da Terra, que abraçava as culturas com amor assim, extraordinário, mas não era uma realidade, continua não sendo uma realidade nas igrejas no Brasil. Quando a gente fala sobre o movimento Tribal Generation, ou Tribal Generation, né, em que uma das expressões sempre foi o underground, que a gente sempre se envolveu com a cena underground, né, de adotar, de fomentar, cooperar de alguma forma aí, todos esses movimentos que você citou. Qual foi a importância do tribal, né? Como é que você é um dos líderes, um papel fundamental aí naquela ocasião que a gente estava lá, despertando a igreja estabelecida para se atentar para essas realidades urbanas, né? Uma comunidade ou uma sociedade que cada vez se torna mais urbanizada, como é nos nossos dias. Nós não tínhamos o advento de internet tão no bolso como nós temos hoje, né? As internets eram mais difíceis no começo do ano 2000, né? Não foi tão fácil assim, apesar de que o Tribal tinha portal em espanhol, em inglês, era um site gigante, era o tamanho de um processo assim que quase ninguém tinha. O Tribal fomentou isso. Como é que foi esse início do Tribal na sua caminhada, né? E depois a gente vai falar sobre a plantação especificamente do manifesto dentro dessa realidade. Eu lembro que as duas redes sociais que estavam em voga naquele tempo eram o MSN e o Orkut. E eu lembro que numa reunião nossa, quando a gente estava desenvolvendo essa... eu não lembro se era o primeiro ou o segundo encontro, a gente mencionou o fato de que o Orkut, nós chegaríamos a qualquer pessoa do mundo através de 4 pessoas. E foi assim que a gente começou a encontrar muita gente.
eu me lembro que nós encontramos um mosaico, uma variedade de expressão de trabalho que era extraordinário. O tribal nunca foi uma igreja e o tribal nunca foi um ministério. O tribal sempre foi um movimento que promovia uma network, e essa network, né, ela se ajudava. Então, eu estava comentando hoje ainda com alguns amigos, muita gente que caminhava sozinho, muita gente solitária no ministério, fazendo o que Jesus colocou no coração deles, mas sem nenhum companheiro ao lado. O Tribal Generation não apenas fornece esses companheiros do caminho, como apresenta uns aos outros, né? E essa apresentação faz com que o caminho, além de ser mais suave, as experiências compartilhadas começaram a evitar alguns erros que foram cometidos pelos pioneiros. Então, essa network abençoou muito os ministérios no sentido de ao compartilhar as experiências, o trajeto ficou mais curto, né? Outra coisa é que o Brasil, e depois a América Latina, e depois o mundo, né? Mas vamos falar primeiro do Brasil, as distâncias são continentais, mesmo nesse país aqui, apenas no Brasil. E o simples fato de a gente ter 5 dias de encontro e as pessoas ficarem juntas 5 dias, encheu o tanque da galera para 2 anos de trabalho. Né? E aí rolava as correspondências, o Orkut, tudo. Para mim, a grande importância do Tribal Generation foi essa network. Foi as pessoas descobrirem que elas não estavam sozinhas, que elas tinham companheiros, que tinha outras frentes de trabalho no Brasil. E essa network fez com que muitas outras coisas começassem a ser feitas de maneira conjunta. Então, as igrejas que trabalhavam com o underground se conheceram e começaram a fazer trabalho juntos, o pessoal do hip hop. Nós descobrimos, gente, nós sabíamos que existiam, mas não sabia que existia tanto. Surfista, gente que trabalhava com os hippies, gente que trabalhava com reconciliação de casamento. Havia uma expressão muito grande que nós fomos ficando, né, maravilhados com o que Deus havia fazendo, mas isso estava oculto. E o Tribal Generation vai e traz isso à tona, né? Então, acho que a network foi a grande contribuição do Tribal Generation para os ministérios. Bom, eu me lembro que quando a gente voltou, né, quando a gente decide fazer um encontro para conhecer as realidades das tribos urbanas, dos movimentos culturais, das contraculturas dentro das cidades, a gente foi trabalhar para primeiro conhecer o que estava acontecendo no Brasil, né, Gustavo? Quem eram esses ministérios, como você está citando. E aí a gente descobriu o Brasil como uma grande riqueza que, no seu conjunto, dificilmente nenhum outro país superava o Brasil em tantas expressões para divulgar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Então, acho que naquilo que foi a diversidade na pregação, né, no evangelismo, ou seja, as ações de evangelismo eram muito, muito, muito importantes, e são importantes até hoje. Havia gente, como você disse, trabalhando com espiãos, boiadeiros, gente trabalhando no mundo do hip hop, trabalhando todo tipo de pessoas naquela ocasião, né, onde qualquer tipo de piercing era um grande problema, né, qualquer tipo de tatuagem era um escândalo, eram muitas coisas que estavam totalmente fora do radar da igreja estabelecido naqueles dias. E que a gente foi fazer essa pesquisa, que é o amigo do amigo, como você disse, quem que é o amigo, quem é o amigo do amigo. E o primeiro encontro, quando foi em Uberlândia, né, esse primeiro encontro foi uma coisa fascinante. Tivemos 15, 16 países presentes, representando também no primeiro encontro. E essa network, até hoje, por onde eu passo, né, as pessoas dizem, olha, eu fui muito abençoado. Né? Esses dias eu estava conversando com o pastor Caio, ele falou assim, olha, vocês não têm noção o quanto vocês despertaram a nossa caminhada. Né? Foi muita gente pioneira. Nessa caminhada também, Gustavo, nós vimos muita gente ficar pelo caminho, ou seja, pessoas que estavam bem intencionadas, desejosas de servir o reino, com ministérios muito bacanas, né?
de pioneirismo fantástico, mas que de algum momento não conseguiu as oposições e os ventos fortes, né? Como é que foi essa história de acompanhar tanta gente, ver alguns firmados e alguns se perder pelo caminho? Como é que está isso no seu coração? Pois é, Galvão. Uma coisa que eu achei interessante, que era muita tatuagem, muito piercing, né? Mas eu lembro, assim, de ter descoberto, por exemplo, gente trabalhando com a música popular brasileira, né? Isso aí era uma coisa extraordinária, que isso é tão underground quanto, né? Ou até mais. Eu lembro do Atilano, por exemplo, né? Fazendo música brasileira, com chapéuzinho branco e tudo mais, né? Uma grande questão que é preciso ser dita é que todo mundo que ficou pelo caminho, que sucumbiu porque fez uma opção, a maioria esmagadora fez uma opção por caminhar sozinho, mesmo tendo à disposição os companheiros do caminho, que essa foi a grande contribuição do tribal. Muita gente só não sucumbiu porque achou parceiro, achou companheiro, achou a quem prestar contas. E até hoje, Galvão, nós prestamos conta uns aos outros, né? Eu saí de Uberlândia há 5 anos atrás e vim para Campo Mourão, no Paraná. Campo Mourão é uma cidade de 90 mil habitantes. E aqui eu encontrei 3 companheiros do caminho fruto tribal. O Thiago Damião foi um deles, que vai falar com você na sexta-feira. O Diego Bittencourt, que é um cara precioso, que entrou no processo alguns anos depois, entrou e continuou caminhando, né? Mas, assim, tristeza pelos que ficaram pelo caminho. E o Edwin, né? Muita tristeza, mas muito... E o pastor de Campo Mourão, né? O Edwin, verdade, que tá lá nos Estados Unidos agora, é o terceiro, né? Porque o Edwin, nós conhecemos ele quando fizemos um encontro em São Paulo, não é isso? Quando a gente fez lá na Batista, em São Paulo. Ele ousou fazer o Tribal Generation na Batista da Liberdade, né? Uma igreja centenária, né? Uma igreja muito importante na Convenção Batista, não somente paulista, mas brasileira. E o Galvão, o Edwin encara essa parada, né? De fazer o Tribal Generation dentro de uma Líbia, né? E a minha estada em Campo Mourão é fruto do Tribal Generation, porque aí o Edwin me conhece e tudo mais, e movido por uma vontade de fazer um trabalho diferente com os jovens aqui em Campo Mourão, ele se lembra de mim e me faz o convite. Bom, aí é história para outra ocasião, mas tá ligado ao Tribal. Então, essas histórias de sucesso também. As coisas que deram certo. Muitas coisas estão hoje, depois de mais de 20 anos que o Tribal surgiu, 20 anos, né? É isso aí. 20 anos. 2001. Estão caminhando, né? 2001, nosso primeiro encontro, né? Então vai fazer 20 anos, né? E as coisas estão caminhando. Muita coisa deu certo. Mas eu acho que, assim, muita gente ficou pelo caminho, mas uma porcentagem do todo não é grande. Mas eu acho que a grande questão é que todos nós resolvemos prestar contas uns aos outros, ser pastoreados uns pelos outros, se deixar ser pastoreado pela amizade, e aqueles que se permitiram a isso estão aí até hoje. Estão andando, estão caminhando. Uma das coisas importantes, de fato, é esse encontro, né? Um encontro, não do encontro do evento, né? Mas do encontro de pessoas que se ligam e resolvem caminhar junto. Eu lembro que foram treinamentos para plantadores de igreja. Na época ninguém estava falando de plantação de igreja, não havia essa matéria dos seminários, não havia movimentos, a gente estava lá despertando a igreja para falar, não, nós temos plantadores de igreja, né? Vamos treinar jovens para plantar igreja dentro dos contextos urbanos. E a gente trabalhou muito no Brasil inteiro, dando curso. Recebemos a escola de tempo integral aqui em Uberlândia, né? Aquela escola de 6 meses, com a casa missionária, com um trabalho integral com as pessoas. Recebemos pessoas de toda a América Latina, da Europa, da Índia, né? Recebemos alunos da Índia, alunos dos Estados Unidos, gente de todo canto aí. Eu queria que você falasse um pouquinho
da Inglaterra, Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como missionário, que você também teve a oportunidade de trabalhar no Paraguai, né? Isso. O Sky Metal, por si só, era uma banda missionária. Nós tocamos em todos os países da América do Sul, com exceção aí das Guianas e do Suriname, igual você falou no começo, né? Mas nós tivemos Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Chile. O Sky Metal vai em 2003 para o Paraguai. Você estava junto nessa viagem. Nós fizemos um encontro de liderança em Assunção. E depois a gente faz um show, né, promovido pelo Teocrácia lá. Então isso foi em 2003. E aí começa uma relação lá com o pessoal de Assunção. E 7 anos depois, num projeto nosso de missões, o Tribal participou de muitos projetos missionários. O Tribal participou do projeto Daniel também em Assunção, o projeto do Christian no Equador, né? O Rafael no Peru e depois na Venezuela. E o meu foi para o Paraguai, num processo de apoiar uma igreja em Assunção, depois da plantação de uma igreja na fronteira, em Pedro Juan Cavaleiro. E foram 2 anos de missões transculturais. E é engraçado, porque o Tribal tem muita coisa na minha vida. Então, eu estou em Campo Mourão por causa do Tribal e eu estou casado também por causa do Tribal. Porque é no casamento, porque é na missão pelo Tribal Generation que eu conheço a minha esposa em Pedro Juan Cavaleiro, né? A Débora. Então, foi um processo de missões importantíssimo para a minha vida pessoal, importantíssimo para a minha vida ministerial. Esse trabalho continuou depois com o Daniel e agora está o Bruno lá também, até hoje em Assunção. Então, nós estamos estabelecidos até hoje lá, num trabalho que a gente começa em 2009, né? E o Tribal com o Christian no Equador foi um trabalho relevante. O Rafael no Peru também conhece a sua esposa, a Cláudia, também no processo. Então, o Peterson, que está lá, está agora nos Estados Unidos, né? Oi? O Peterson, que também foi com o Rafael, acabaram casando os dois, né? O Peterson. Então, assim, é interessante ver, né? Sky Metal, Tribal Generation e a missão. E a junção desses 3 pontos, né, é a nossa vida, Gal. É tudo que nós estamos vivendo, é a nossa caminhada. Então, é muito interessante isso, né? Então, o trabalho lá foi maravilhoso, foi extraordinário. Uma das coisas que o Tribal proporcionou é esses encontros que foram muito além das nossas realidades locais, né? Como a gente já falou aqui, o Tribal trabalhou em praticamente toda a América do Sul, trabalhamos no México, trabalhamos nos Estados Unidos, tivemos encontros na Europa, na França, tivemos encontro na Alemanha, fizemos encontro no Japão, tive um encontro na Austrália. Foi muito trabalho desenvolvido aí para despertar uma geração. Olhando hoje para as nossas realidades, nós estamos vendo muitos jovens líderes plantando igrejas, né? Agora mesmo, mais cedo aí eu vi o Gustavo Franco, o Guilherme Franco entrando aí também lá de Recife, filho do Arley, que é o nosso amigo de muitos anos, está lá com o Ministério Ponte, né? Com a Igreja Ponte. Muitos jovens engajados hoje também, querendo ver o evangelho sendo compartilhado. Gente ama Jesus. Como é que você está olhando para esse momento, né? Você está aí de Campo Mourão. Como é que você está vendo o momento da igreja nesse instante, né? Na área da evangelização, na área da ousadia, na área do crescimento, na área da integridade, né? Você tem feito lá alguns vídeos, abriu um canal no YouTube e tem trabalhado muito, trazendo despertamento da qualificação, né? Desse líder, dessas coisas todas. Eu acho que o desafio agora dessa nossa geração do Tribal é entender essa geração e fornecer a eles ferramenta, apoio, sustento. Eu acho que tem uma geração muito boa, Gal. Muita gente trabalhando pesado, muita gente evangelizando,
num contexto muito diferente de 20 anos atrás. Agora a questão é muito mais tecnológica, as pessoas estão mais ligadas às ideias do que propriamente a cultura, né? A nossa geração foi muito movida à cultura, à música, ao teatro, ao entretenimento. Essa geração agora está buscando ideias, está buscando pensar. Isso é bom e isso é perigoso, porque tem muita gente procurando apenas o que quer ouvir e muita gente querendo se esclarecer. Então você falou do Guilherme Franco aí, é um cara espetacular, o próprio Diego aqui, de Campo Mourão. Eu acho que é uma geração muito boa, muito produtiva, e que eu acho que nós agora temos que aprender com eles, porque é um novo momento, é um novo processo. Nós sempre pregamos isso no Tribal, que nós deveríamos entender as gerações, e temos que entender essa, até porque eles estão sabendo mais do que nós dos processos, né? Eu tô com um vlog agora, né? Tô com um canal no YouTube. Eu tô quebrando a cabeça, porque ainda que eu tenha muita coisa para compartilhar, eu não sei bem quais são os caminhos para pegar. Essa geração sabe. Então, eu tenho o apoio de um amigo aqui que ele estuda essas coisas e sabe muito mais do que eu. Então, ele está me ajudando. Agora, eu fico assim, pensando o que eu tenho que compartilhar com essa geração, para mim não conversar com os velhos. Porque eu fico tentado a falar com os velhos. E tem que falar com o novo. Esse é o grande desafio da nossa geração, da nossa equipe de trabalho, do nosso network. Eu lembro assim que mesmo com o tribal na alta, nós deixamos escapar o quê? Muitas tribos daquela época por conta de que a gente não os enxergava. Ô, Gauro, eu fui dar uma aula para os adolescentes aqui e preparei um monte de música que eu achava que eles escutavam. Entendeu? Quando eu fui dar aula e mostrei as músicas, eles não conheciam nada. Por quê? Porque era velho demais. Eu peguei banda de 2018, 2017. E o que eles me mostraram, eu não conhecia nada. Então, nós temos que apoiar essa nova geração, porque os velhos têm uma tendência a achar que sabem muita coisa e que os jovens não têm muita coisa a contribuir. Eu acho que nós temos uma geração espetacular aí, que nós podemos ajudá-los, apoiá-los e aprender com eles. Eu creio que fica aí o coração de abrir espaço para que essa geração tenha a oportunidade, né, de alcançar a sua própria geração, ou seja, nós como os experientes, né, pioneiros de muitas coisas. No começo do nosso Trocando Ideias aqui, eu conversei com o Lipão já esteve aqui conosco 2 vezes em Uberlândia, e é um jovem plantador de igreja, que está lá fazendo um trabalho lindo na Onda Dura, e ele diz: eu era menino, eu lembro que meu pai me dava os CDs, né, do Tribal naquela época. Então o pai dele já era pastor, né, e era uma forma de falar aos adolescentes jovens, estava lá começando, crianças ainda, né? Então há muita história nessa jornada, nesses últimos anos. O último encontro do Tribal, 2012, então nós estamos falando de 8 anos atrás, que foi um reencontro, né, trazer de volta aqueles líderes que vinham caminhando para a gente poder conversar, estar junto, de trazer a memória que nos dá esperança, né? Mas você está falando que precisamos estar atentos, né? Então, vamos falar com os mais velhos, né? Já que a gente já tem uma geração de caminhada e de jornada, né? Os pastores hoje estão com um grande desafio, todos nós, olhando para essa geração, como você disse, eu tentando falar com ela, com essa geração. Eu vou falar de coisa de 2017, eu não lembro, né? Às vezes os meninos do louvor aqui, eu peço alguma música e falo assim, mas que música é essa, né? Não lembra, não viveram isso, porque são jovens e não experimentaram de algumas coisas que são importantes para nós, porque fazem parte da nossa trilha sonora, né, Gustavo? Porque música tem isso, né? Música tem questão de ser trilha sonora de momentos importantes da nossa vida, né? Quais são as trilhas sonoras que mais te impressionaram aí na sua jornada? Ô, Galvo, repete rapidinho, que alguém me fez uma ligação aqui para mim, eu perdi só essa partezinha final aí. Eu falo que música é trilha sonora da nossa vida, né? E marcou a nossa jornada de alguma forma. Muitas coisas que a gente teve no Tribal, a gente teve bandas muito lindas, né, conosco, de todos os estilos, desde do rock pesado, a música popular cantilano, como você colocou,
E esse é o momento da gente ajudar as novas gerações na própria caminhada dela. Mas eu estava falando da nossa trilha sonora. Quais são as trilhas sonoras que marcaram a sua vida, né? Na música cristã de adoração aí. Nossa, ô Galvão, eu tenho tanta coisa aqui, mano, que é interessante você falar, mas eu tenho tudo em vinil, cara. Por exemplo, ó, Fruto Sagrado, ó. Ah, bacana. Fruto Sagrado foi uma banda que me influenciou muito. Que me traz muita saudade. Olha o primeiro da oficina G3 aqui, ó. Primeira oficina com o Manga que caminhou muito conosco, o Manga que faz parte dessa história do tribal. Aqui tem um disco que eu acho interessante, você está falando de trilha sonora da vida, né? Essa aqui foi a primeira banda que eu escutei em cristã, o Axa. E o Axa é de um cara que cantava lá no Koinonia, no Ministério Koinonia, que era o Silvério Pérez, né? Então, as bandas da Renascer fazem parte da minha vida, fazem parte da minha caminhada, do meu despertar para o evangelismo, para o meu despertar para a cultura cristã, o Catisbané, o Resgate, que esteve conosco no Tribal muitas vezes, o Livre-Arbítrio, também fez parte da nossa história aí. Depois, eu tenho aqui também, mas está ali do outro lado, uma coisa que é a trilha sonora do meu ministério são os nossos CDs do Sal da Terra. Tem tantos, os Sonhos e Visões, os primeiros discos nossos do Sal da Terra. Comunhão, né? A banda chamada Davi, ou a banda Davi. Né? O Verbo do Enoque. Tem tudo isso aqui até hoje. O Verbo do Enoque. Gustavo. Eu até gravei com o Verbo. Né? Oi. Eu queria que agora a gente está chegando ao final aí, que você deixasse. Nós estamos já numa idade, você vai fazer agora 40 anos, né? Que a gente pode dar conselho aos jovens, não do que eles têm que fazer, mas que talvez das armadilhas, né? Que muitas pessoas na juventude não as percebem. Porque nós só percebemos depois que vivenciamos, depois que superamos, né? Isso é uma das características das pessoas mais experientes, mais vivenciadas. Tanto é que a Bíblia diz que a gente vai aprender com os mais velhos. Muita gente querendo começar ministério, plantar novas igrejas. Qual o conselho? O que você diria para essas pessoas agora, né? Você faria o que você fez até aqui? Você fez a escolha certa na sua vida de ser um pastor, de dedicação exclusiva? Você entende que a jornada que você escolheu é uma boa jornada? Ô Gálvaro, é uma jornada excelente. Eu acho que eu não serviria para fazer outra coisa na minha vida que não seja fazer o que eu faço, pastorear, cuidar de gente, né? Apacentar o rebanho do Senhor, do qual eu faço parte também. Sou uma ovelha pastor. O conselho, sem sombra de dúvidas, é não andar sozinho. Prestar conta sempre da sua vida. Né? Eu sou um abençoado, eu sou um felizado, porque muito novo ainda. O Sky Metal começa em 1998, eu tinha 18 anos. E nós começamos com gente nos aconselhando. Nós começamos dentro da igreja, sendo pastoreados por amigos. Eu lembro que eu sou ordenado pastor no Sal da Terra com 25 anos de idade. Né? E eu só fui ordenado pastor porque eu escolhi ser pastoreado. Então, o meu conselho é para que não ande sozinho. Não preste contas, né? Se permita ser mentoreado por alguém. Escute os mais velhos, porque muita coisa que deu certo na minha vida é porque eu resolvi escutar. E tenha o coração sempre aberto a aprender. E é o que eu estou fazendo até hoje. Eu aprendi muito com os mais velhos e agora eu estou querendo aprender com os mais novos. É isso daí. Deus abençoe.
É sempre bom, né? Trazer a memória. Tem muita gente conosco aqui. O Geraldo está colocando aí, ele colocou uma frase aí do Lupicínio Rodrigues, né? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Então, há muitas coisas aí que hoje, né, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós podemos ajudar as pessoas, né? Pioneirismo nunca é fácil, né, Gustavo? Porque pioneirismo fala por passar por um caminho que ninguém passou. E, como você disse, nós cometemos muitos erros para chegar até aqui. Nós fomos muito bem-sucedidos, né, para chegar até aqui, mas, ao mesmo tempo, muitos erros que proporcionaram aprendizado, conhecimento, maturidade, quebrantamento, né? Às vezes, o jovem, no seu vigor, por muitas vezes passa por arrogante, né? Por presunçoso, porque ele é cheio de fé, ele é cheio de esperança, ele é cheio de paz. E eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos amigos. Está aqui a Cláudia, a Fernanda, que está com a gente, que foi também secretária nossa. Muita gente bacana passou pelo Tribal, né? Que contribuiu. Nós tivemos tanto trabalho na Inglaterra, nós sonhamos com a escola de liderança lá na França, né? E a gente chegou pertinho dessa escola ser materializada, e acabou que o nosso parceiro lá não evoluiu no processo, mas a gente teve a oportunidade de treinar, capacitar muita gente que está aí, né? Eu vi o Nilton, lá de Moçambique, que naquela época estava em Porto Velho, né? O Nilton foi... A Missão África nasce a partir do Encontro Tribal Generation em Moçambique, porque o Nilton foi para Moçambique e falou, vem cá, vamos fazer um encontro do Tribal. Imagina, a gente lá na África fazendo um encontro do Tribal em Moçambique, lá em Maputo, na capital. Então, muita coisa linda aconteceu nessa jornada e durante essa semana. Então, eu quero deixar um abraço para todo mundo, né? Todo mundo está nos acompanhando aí, a Dani, o Rodrigo, que foi líder do Tribal lá na Inglaterra, ele ajudou lá a mobilizar, fazer esse treinamento, mobilizar. Depois passou lá o Tunico, o Marco, né? Muita gente também teve essa oportunidade de vivenciar. O Rafael e a Cláudia, que foram líderes da escola missionária nossa, foi um tempo maravilhoso. Cláudia, que é peruana, trabalha até hoje com a gente, está na área do ensino do Ministério Sal da Terra, né? O Guilherme, nosso skatista de Jesus, está aí. Muita coisa bacana. O Thiago Chagas, né? Nosso guitarrista. O Thiago agora está com a gente lá em São Paulo, na congregação de São Paulo. Muita coisa bacana, né? Nós vamos ter que fazer um encontro ano que vem para pôr a conversa em dia, né, Gustavo? Nós precisamos urgente fazer um encontro, né? Juntar essa galera toda enquanto a gente está vivo, né, mano? Né? Muita gente, você lembrou de muita gente aí, e eu acho que nós temos muito a contribuir com a nova geração ainda. Eu acho que é igual você falou, tem muito buraco no caminho que nós sabemos aonde está e nós podemos alertar os mais jovens. E, ao mesmo tempo, aprender com eles de como ajudá-los nessa nova caminhada. Deus abençoe todos os amigos aí, saudade de todo mundo. E começamos hoje, terça, quarta, quinta e sexta, muita história para relembrar, vai ser muito gostoso relembrar isso tudo. Deus te abençoe, meu amigo. Muito, muito bom estar aí. Ô, Gustavo, vamos lançar um desafio aqui. Vamos pensar em a gente produzir um livro, né, contando a nossa história. Cada um escreve um capítulo e a gente pode fazer um livro para deixar aí do nosso testemunho para as próximas gerações, daquilo que eu acho que tem muita relevância de falar de cultura, porque eu me lembro, esse livro, né, nós estamos vivendo agora esse momento novo, e isso aqui é fruto lá do Tribal também, que era a minha aula na escola, né? Sobre culturas e entendendo as gerações emergentes, né? E eu estou vendo que esse momento de pandemia há muita coisa que precisa ser aprendida, né? Os mais velhos não sabem transitar nesse ambiente da internet, e, de novo, uma nova revolução está acontecendo, né? Mais pessoas precisam estar engajadas nesse novo cenário de levar o evangelho. Então tá aí o desafio, vamos contar essa história. Vamos levantar quem é que vai ajudar a gente a escrever isso, e vamos fazer algo bacana aí para deixar, né, nossa história, nosso testemunho, contar nosso testemunho. Desafio aceito. Eu acho que vai ser um projeto extraordinário. E, pelo amor de Deus, irmãos, vamos atentar para os novos tempos e
aceitar que as coisas mudaram e nós precisamos mudar também, senão nós vamos perder o caminho da jornada aí. O SkyMed você começou com 18, você está fazendo 40, né? Então muita água passou debaixo dessa ponte aí, agora está na hora, né? Agora é o tiozão. Quem que é aquele lá? O tiozão, é o tio Gustavo. Chegou, né? A idade do lobo. Mas tem uma coisa boa de envelhecer, né? É porque não morreu. Só envelhece quem não morreu. A única coisa que morreu foi o cabelo, né? Para quem tinha aquele cabelão, tem uma foto aí, não? Do cabelo comprido antigo, não? Tem que achar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Acho que não dá pra ver, não, né? Não dá pra ver. Mas depois, galera, vê aí. Vamos fazer os posts, né? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos postar vários álbuns aí nessa semana. E aí você que tem material do Tribal também pode mandar pra gente. Entra aí no inbox e envia para nós. Gustavo, muito obrigado. Foi muito benção. Quero mandar um abraço a todo mundo aí que está envolvido no Tribal Generation, que está conosco aqui. Divulga isso, né? Ajuda a gente a trazer mais dinossauros do Tribal aí para esse bate-papo aí até o final de semana. E a gente vai fazendo outros, né, pelo caminho. Vamos ver de tanto tempo a gente faz uma semana, lembrando o Geleia, né? O Neil, que teve com a gente a partir do momento, se engajou também, o pessoal do Pingo d'Água, do Rio de Janeiro, os pescadores de alma lá de Cabo Frio, né? Muita gente bacana. O Rony tá sempre com a gente lá em São Paulo, né? Já foi algumas vezes lá na congregação conosco. Tem sido um tempo maravilhoso. Rever os amigos, reencontrar. Eu conversei com o Alex lá do Balai, aqui também no nosso Trocando Ideias. Ele falou: olha, cara, aquilo que foi o Tribal marcou minha vida, aquilo mudou minha história, aquilo é o que falta no Brasil hoje. Falei, mas a nossa discussão daquela época era outra, né? Nós podemos ter um encontro para falar sobre o momento que nós estamos vivendo e matar a saudade, né, dos irmãos, para que essa network aí seja ainda útil para a minha vida, para a sua vida, para trazer esperança aí. É isso aí, Alberto, Ludi Souza. Não, mas tem gente Cazé. Falando nome de gente. Cazé. O Ronilson está lá, né, escrevendo agora, cheio das ideias. Muita gente, muita galera para relembrar aí. O PC, que agora saiu lá de Vitória, está no interior de São Paulo. Muita gente. É isso aí. Tadeu está em Portugal. É isso aí. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Dá um beijo, um abraço aí na Débora. Deus prospere o caminho de vocês aí em Campo Mourão. Muito bom revê-lo, viu? Ver de novo. E a gente está com saudade de você. Passar tudo isso, a gente vai marcar esse encontro sim pro ano que vem. Vamos começar a elaborar esse processo aí. Vamos mobilizar a galera durante essa semana aí. Quem está aí com a gente, fala todo mundo, né? Tem pulseirinhas do Cazé até hoje. Eu tenho também. Nós levamos muito daquelas pulseirinhas para o Reino Unido, para as viagens missionárias, levava lá que é pacote de pulseira. Ah lá, Tribal Generation, tá aí. É isso aí. Gustavo, Deus abençoe, até a próxima, né? A gente fica junto aí essa semana. Deus abençoe. Um abraço, fica com Deus. Ô Gustavo, eu só quero deixar um recado final aqui, né? O Trocando Ideias é uma parceria com a Aliança Cristã Evangélica, né? E a gente precisa muito de pessoas como você, com experiência, para engajar na unidade do país, né? Então eu creio que aí está aí uma oportunidade do Tribal mobilizar suas redes em favor. Tem muita gente séria, muita gente bacana trabalhando lá na Aliança Evangélica. Fica aí o convite para você. Obrigado, tamo junto. Pode contar Deus abençoe.